pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo trazendo mais uma palavra que o Senhor colocou em meu coração, mas eu peço ao Senhor que essa palavra fale com você também, porque quando a palavra ela fala em nossos corações, é sinal que o Senhor ele está trabalhando também, né? Irmãs, hoje eu trouxe assim um tema, sabe? Geralmente eu gosto de trazer as palavras que o Senhor ele fala comigo. Marcai, você fala assim, Carla, mas será que o Senhor vai falar comigo também? Falou com você, mas às vezes pode falar com você, irmã, né? A palavra, ela vem ao nosso encontro, às vezes não vem da forma que veio ao meu, mas ela pode vir ao seu encontro de uma outra forma, né? Receba, em nome de Jesus, tá bom? A palavra aqui de hoje, o tema que eu trouxe é guarde o seu falar. É sobre o falar, é sobre a sua língua, tá bom? A nossa língua. O primeiro que fala, o primeiro que ouve. Tá aqui em Provérbios 21, 23. Tá bom? O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias da sua alma. Então, irmãs, nós gostamos muito de falar, né? Nós gostamos muito de falar, nós gostamos de falar das mais variadas coisas e situações. E pelo muito falar, às vezes, nós podemos falar coisas que desagrada, né? O irmão, desagrada o ímpio, machuca alguém, né? Então, essas situações, elas podem acontecer e elas acontecem muito. E, às vezes, o que você fala pode até vir depois contra você, de que forma? De uma forma aumentada, porque as pessoas, elas têm o prazer de ouvir uma coisa aqui e trazer de uma forma aumentada para outra. E quando isso acontece, vira fofoca. Aí virou fofoca, já trouxe problema, já trouxe confusão, né? Então, quando chega a esse nível, Jesus ele não está nesse meio porque ele é santo. E esse tipo de contenda, ele não está no meio. E aí quando a gente está nesse tipo de situação, o que a gente quer fazer? Não, eu quero ir lá, eu quero me justificar, né? Eu quero falar que não foi assim, que não foi bem assim. Quem nunca viveu essa situação? Quem nunca viveu? Né? Então todas nós já passamos por isso. Então, mas acredite, irmãs, medite no Senhor, que o Senhor vai te falar assim, silêncio. Silêncio. O melhor remédio é o silêncio. Se retire nessa hora, porque às vezes você quer trazer, você quer falar, às vezes é um momento, vai inflamar o negócio. Então, o Senhor, ele tem falado para mim, ele tem falado para você. Se você não tem ouvido, fique em silêncio. O Senhor, ele fala nos mais diversos momentos de nossas vidas. Se retire da situação. Aqui eu trouxe aqui também Hebreus, que para completar o nosso raciocínio aqui, eu trouxe em Hebreus 12, 24, que fala assim, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha para você ver, segue a paz com todos. Independente de quem está falando da sua vida, quem está aumentando as coisas a respeito da sua vida, segue a paz com todos. É a palavra, é o que o Senhor está nos ordenando. Segue a paz com todos, irmãs, isso aqui é uma ordem. Todos, independente de quem for. Principalmente família, né? As coisas, elas surgem mais das nossas famílias, né? Principalmente. Segue a paz com todos. E quando você se retira, quando você decide não falar nada, quando você decide se silenciar, quando você decide se retirar, você ali está se santificando ao Senhor, porque você não foi lá rebater alguma coisa. Então, nesse momento, você está se santificando ao Senhor, você está tendo mais intimidade com Deus. Por quê? Irmãs, quem não medita na palavra do Senhor não vai ter essa atitude. Não, eu vou querer ir lá e fazer. Quem medita na palavra do Senhor não vai. Não vai, porque se meditar, o Senhor vai falar, não vai. Fique em silêncio.
se retire. Essa é a realidade. Mesmo que diante de muitas situações que a nossa carne fala, não, eu vou lá falar, eu vou lá tirar satisfação. Irmãos, dá vontade de falar muita coisa, né? Mas eu que estou falando, retire-se. Vamos ouvir primeiro. Irmãs, eu tenho uma mania, eu não vou falar que é mania, não. Eu adquiri isso com o tempo de oração, intimidade de busca. Eu adquiri isso com o tempo de busca ao Senhor, que nós devemos perguntar tudo ao nosso Senhor. Tudo, pergunte tudo, irmã. Tudo mesmo. Aconteceu uma situação comigo que é referente a esse assunto. E eu perguntei ao Senhor, Senhor, o que eu faço? Então o Senhor, Ele vai te dar a resposta, irmã. Acredite, Ele vai te dar a resposta. O que mais aqui? Aí você fala assim, mas se eu não tirar satisfação, mas eu vou tirar satisfação mesmo, porque se eu não tirar satisfação, não vai ser eu vou tirar satisfação sim. Aí que está o segredo da coisa. Você sempre foi você até o momento que Jesus chegou na sua vida. Porque quando Jesus chegou na sua vida, você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, por que você vai ficar fazendo coisas antigas, coisas velhas, coisas que o Senhor não está ali, gente? Não adianta, não resolve você fazer. Recue, porque você nasceu de novo. Hoje você vive Cristo. Cristo não faria. Tem coisas, irmãs, reflitam. Pergunte ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, Jesus faria isso? Esse era um caminho que Jesus trilharia? Jesus não trilharia, irmãos. Então, vamos nos atentar a esse detalhe, tá? Aqui, nós vamos pegar aqui agora 1 João 2,6, que fala assim, aquele que diz que Jesus está nele, também deve andar como ele andou. Foi a palavra que eu acabei de falar, né? Como que você pode falar, não, eu vivo Jesus, eu conheço Jesus, Jesus ele vive em mim, vive mesmo? Se vive, você não vai correr atrás de situações que Cristo não estaria lá. A palavra aqui é clara, 1 João 2,6. Aquele que diz que Jesus está nele também deve andar como Jesus andou. Senão Jesus, ele não estará em você. E é assim que as pessoas, elas enxergam Cristo em nossas vidas, que enxergam o Espírito Santo. Por quê? Porque quando nós abrimos nosso coração, irmã, você vai abrir o coração, vai ser com choro. Tudo é com choro, é com sofrimento, é com deserto, né? Você abre o seu coração e Jesus fala, não quero você fazendo isso. O que você vai fazer? Mas eu sempre fui assim. Não. Você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você tem a obrigação, o dever perante Jesus de fazer diferente, de fazer como Ele faria, né? Então, para que você tirar satisfação? Se retire. Essa é a ordem. Se retire. Em Colossenses 3:25 fala assim, e quem faz o mal, seja quem for, pagará pelo mal que faz. Deus não faz acepção de pessoas. Irmãs, quem comete a injustiça, ele terá a injustiça de volta. A palavra nos garante isso. Então, a partir do momento que você reflete, que você medita na palavra, o Espírito Santo fala com você. Para que você vai lá tirar satisfação? Para que você vai lá se justificar? Se o nosso Deus nos justifica, nós não precisamos. E as coisas, no determinado tempo, elas vão se encaixando, elas vão vindo para a luz. Porque as coisas de Deus, elas não ficam nas trevas, elas vêm para a luz, elas são reveladas a nós. Tá bom? Coloca tudo, irmãs, na mão do Senhor. Coloca a sua boca, o seu agir, o seu falar. Coloca tudo nas mãos do Senhor, que as coisas vão mudar. O Senhor, Ele fala conosco. Ao contrário dos ímpios, os ímpios não têm essa revelação, mas nós temos. Nós temos o diferencial que o Senhor, Ele fala conosco. Mas aqui, em Isaías 55, do 8 ao 9, fala assim, porque meus caminhos não são os vossos caminhos, e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim como o céu é mais alto
do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Irmãs, está claro isso aqui, né? Nada é sobre nós. Ah, mas eu vou fazer isso e isso. Não vai, irmão. Pede primeiro a direção ao Senhor, pede o direcionamento. Porque os caminhos do Senhor são mais altos, são melhores, os pensamentos, tudo, tudo. Então nós devemos sim estar conectados com o nosso Pai. É isso que o Pai quer para nós, né? Essa conexão, ela deve existir. Esses caminhos, eles devem ser, os nossos caminhos devem ser aprovados por nosso Deus. Eles devem ser aprovados por Jesus. É um caminho de vida? Porque tem esse detalhe. Porque tem caminhos que são caminhos de morte, né? São caminhos que não tem volta mais. Mas nós vamos mudar de direção, nós vamos trilhar outros caminhos, nós vamos perguntar o que é necessário para o nosso Deus. Tá bom, irmãs? Mais algo para fundamentar ainda mais o que eu trouxe. Eu trouxe aqui alguns versos para fundamentar o que eu estou trazendo aqui sobre o nosso falar. Em Salmos 25:14 fala assim, ó, o segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Ele lhe mostrará sua aliança. Eu vou ler agora, minhas irmãs, olha só. O segredo do Senhor está com aqueles que o temem. Está com aqueles que ouvem ao Senhor e fazem o que o Senhor manda. E não age de qualquer forma, em qualquer caminho. O caminho do Senhor é melhor, né? Então aqui, o que é temer a Deus, igual fala aqui nesse salmo? Temer, irmão, é um sentimento de respeito, reverência a Deus. Quantos você ouve falar por aí mal do Senhor de uma forma que a gente fica indignado? Gente, são pessoas que não têm reverência a Deus, que não têm temor ao Senhor, mas nós temos, irmãs. Você tem. Você tem. E aqui, eu trouxe aqui em Provérbios 9:10 que fala assim, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Pronto. Temer ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria, né? Então, quando você teme ao Senhor e faz o que Ele te manda, você se santifica ao Senhor. E com essa santificação é garantido, a palavra nos garante que nós veremos ao Senhor depois que nós partirmos desse mundo. Que nós estamos só de passagem, que essa pátria não é nossa. Nós estamos de passagem aqui para quê? Para sermos provados, para sermos aprovados para o Senhor. Ao todo tempo, irmãs, onde que vocês vão encontrar o povo de Deus? Ao todo tempo sendo provado. Sendo provado. Mas nós vamos ser aprovados pelo Senhor. Inclusive, eu quero até agradecer mesmo, agradecer a Deus por ter dado permissão para que esse ímpio, essa pessoa, de alguma forma entrasse na minha vida. Você sabe por quê? Porque nós a partir desses momentos de provação, são momentos que nós temos mais intimidade com o Senhor, porque nós vamos buscar. Porque nós vamos buscar. O princípio de toda sabedoria é temer ao Senhor. Senhor, eu quero agir assim, tá certa? O Senhor está comigo nesse negócio. Temer ao Senhor. Pessoas, elas chegam e nos colocam em situações que nos fazem buscar ao Senhor, e diante disso, nós temos mais intimidade com Deus. Não são pessoas que a gente quer por perto, não são pessoas que nós queremos ter o dia a dia em nossa casa, jamais. Não mesmo. Mas agradecer ao Senhor por tudo, porque o que o Senhor faz é bom, é perfeito, né? Então, glória a Deus por isso. Aqui em Efésios 5, do 1 ao 2, fala assim, ó, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, e cheio, suave. Olha aqui, sede imitadores. Sede imitadores. Lá no início, andar como Jesus andou, amar como Jesus amou. Irmãos, é difícil. Quem falou que é fácil? Difícil demais, tá? É difícil, mas a palavra fala, sede imitadores, né? Com as ações de Cristo. A pergunta, o segredo, o que Cristo faria diante de uma situação que você vive? Analisa, irmã. Analisa, peça ao Senhor, irmão, também que estiver ouvindo. Analise essa ação. O Senhor faria? Jesus faria isso? Jesus se agradaria? Vamos nos colocar diante das situações. Vamos nos colocar. Será que Jesus faria? Aí tem algum irmão que vai falar assim, mas eu não sou Jesus.
mas você pode trilhar os caminhos. A palavra está falando aqui, andar em amor como Cristo também amou. Irmãs, quantas situações Jesus passou nesse mundo aqui? Ah, mas Jesus era Deus, sim, mas nós também estamos sendo provados o tempo todo. Nós vamos ser aprovados diante dessas situações que a vida nos coloca, que as situações nos colocam. Vamos perseverar em fé e andar assim como Cristo andou, né? Diante disso, quando nós negamos a nossa carne e fazemos o que Jesus nos pede, nós estamos novamente nos santificando a Deus. Esse é o propósito de tudo, santificação. E o Senhor, Ele pede cada vez mais que nós nos santifiquemos a Ele, cada vez mais, para que possamos vê-lo um dia, né? Aqui em Provérbios 3, do 5 ao 6, fala assim, ó, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. O que é estribe? Não se apoie em seu próprio entendimento, não siga o seu caminho sem um direcionamento. O caminho do Senhor são mais altos, lembra? Não se estribes em seus próprios entendimentos, tá bom, irmãs? Se nosso entendimento não estiver no Senhor, se não estiver no Senhor, o que que vai dar? O que que vai dar, irmãs? Não vai dar uma coisa boa, certamente não vai. Então, fique em silêncio. Esse é o recado de hoje, essa é a ordem de hoje. O Senhor, Ele tem falado ao meu coração. Eu estou buscando por isso, irmãos. Eu estou buscando uma intimidade maior com o Senhor. Eu estou buscando ouvir mais o Senhor. Então, para isso, eu preciso ficar mais em silêncio. O que o Senhor tem falado com você? Você tem ficado em silêncio para ouvir o que o Senhor tem falado para você? O que você tem que agir? Você sabe aquela irmã que você anda se afastando? Ah, eu não quero mais contar. Por quê, irmãs? Coloque nas mãos do Senhor. É isso mesmo que o Senhor deseja da sua vida? Às vezes é, mas às vezes não é. Porque eu posso falar isso de cadeira. Eu tenho uma irmã que eu a amo muito em Cristo Jesus. E o Senhor, Ele tem falado muito em meu coração a respeito dela. Então, assim, é bênção. Tem pessoas que são bênçãos em nossas vidas, é verdade que são, outras não. Essa limpeza, o Senhor é que vai fazer. Peça a Ele, porque às vezes a gente quer fazer a limpeza de uma forma errada, com nossos próprios caminhos, com nossos próprios olhares. Então, não é pelos nossos caminhos, não é sobre nós, não é sobre o nosso direcionamento, é sobre o direcionamento que vem do céu. É sobre o direcionamento que vem direto do trono da glória. É sobre Ele. Para concluir, irmãos, para concluir aqui, agradeça a Deus, não por essas pessoas em sua vida, mas pelas situações que acontecem conosco, que nos leva aos pés do Senhor, que aqui nos leva a ter mais intimidade com o Senhor. É digno de agradecimento, sim. Eu louvo a Deus, Senhor, obrigada por situações que me trazem até ao Senhor. Então, é digno sim de muito glória a Deus, de muito louvor. Claro que você só vai dar glória a Deus depois que você entendeu o mistério, você entendeu o processo do negócio, que antes você não. Pelo contrário, tá, irmãs? A carne, ela fica bem agitada, mas nós vamos colocar a carne no lugar dela, no lugar que ela tem que ficar. Quietinha lá, cegada, porque nós somos nova criatura, nós nascemos de novo e nós somos hoje filhos do nosso Pai Celestial, não é mesmo? Então, agradeça ao Senhor e alinhe o seu falar, alinhe os seus pensamentos, o seu andar, suas atitudes, tudo, irmãs. Olhe para você, olhe para si. O que você precisa alinhar com o nosso Deus? É aquela roupa que você acha, essa roupa está ficando meio esquisita para mim, o Espírito Santo de Deus está falando no meu ouvido. Troque. Quem vai falar é o Espírito Santo de Deus, irmãos. Não adianta outras pessoas virem falar, mas ninguém tem o direito de apontar nada em sua vida. Mas o Espírito Santo de Deus sim, porque se você é do Espírito Santo de Deus, se você é de Jesus, se você é de Deus, você vai transformar a sua vida, você vai mudar a sua mente, você vai mudar o seu falar, você vai mudar o seu agir, vai mudar. Terceira coisa aqui, se acontecer alguma coisa tipo essa, alguém fez uma fofoca, alguém aumentou sobre a sua vida, ore ao Senhor, o que é? O que está acontecendo? Como assim? Irmãs, fale mesmo com o Senhor. Fale mesmo com o Senhor. Ele é nosso Pai, irmãos.
Às vezes a gente tem uma certa intimidade com o nosso Pai, mas com o nosso Deus a gente não tem, que foi quem nos criou, que foi quem nos deu o sopro de vida para estar aqui nesse mundo sendo aprovado. Irmãs, não se enganem. Nós não passamos aqui por esse mundo, por essa terra, para viver em diversão. Não é o nosso propósito. Nosso propósito é outro. Nosso propósito é ser aprovado pelo Senhor. Nosso propósito é nos santificar dia após dia para que nós possamos ver ao Senhor. Vamos voltar do início. Às vezes você pensa, para e fala assim, irmãs, tem hora que a nossa alma, ela sente falta da eternidade. Quem já pensou e quem já passou por isso? Como assim, Carla? Intimidade com o Senhor. Quanto mais intimidade que você tem com Deus, você se imagina, você pensa em coisas celestiais. E é muito lindo isso. É muito lindo. Então, ore mesmo ao Senhor. Ore por essa pessoa também, porque a própria palavra fala que quem faz o mal vai receber o mal. Quem faz a injustiça vai receber injustiça. Você vai temer o quê? Quando você está caminhando com o Senhor, você vai temer o quê? Você vai temer por quê? Não faz sentido temer. Não faz sentido. E se você se santificar ao Senhor, como você vai fazer isso? Não reagindo a certas situações. Fique em silêncio. Se retire. Quando você fizer isso, você vai ser próspero em seus caminhos, porque não será mais os seus caminhos, você vai estar trilhando os caminhos do Senhor, porque o caminho deles são mais altos, como a própria palavra diz. E, consequentemente, você vai ser aprovada, você vai ser aprovado nesse caminho que é difícil, que é doloroso. Você vai ser aprovado como ouro, como ouro, como ouro. Então, com certeza, você verá o Senhor. Tá bom, irmãs? Essa é a reflexão de hoje, meu devocional de hoje, Então, vamos nos colocar mesmo perante ao Senhor todas as nossas petições, todas as nossas angústias, tudo aquilo que nos acerca de uma forma negativa, porque os caminhos do Senhor são mais altos e nunca é sobre os nossos caminhos, sempre é sobre o caminho do Senhor. Tá bom, irmãs? E eu quero te pedir que, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa aí seu joinha. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Clique nesse botão aí. Eu tenho trazido palavras direcionadas pelo Senhor, direto do trono da glória, e falou muito comigo, me direcionou. Eu fiquei em silêncio, embora não quisesse, mas já é outra história. Eu fiquei em silêncio, eu me retirei. Então, é isso que nós devemos fazer. É uma palavra de sabedoria, é uma palavra de caminho eterno, é uma palavra de santificação. Tá bom, irmãs? Deus abençoe vocês e até o nosso próximo devocional. Até mais. Tchau.